E aí, pessoal? Hoje à noite, vamos nos aventurar mais uma vez por um mundo que muitos de vocês conhecem e amam. Um mundo de jutsus, bijus e bandanas ninjas. Mas, assim como em nossa última viagem, esta não será a história do herói destinado a salvar o mundo. Será a sua história. E, convenhamos, em um lugar onde crianças de 12 anos podem invocar sapos gigantes e cuspir fogo, suas chances de sobrevivência são, para dizer o mínimo, comicamente baixas. Então, antes de se acomodar, curta e se inscreva. Mas só se realmente gosta do que eu faço aqui. Cada clique é um pequeno incentivo para continuar criando essas fugas para vocês. E, como sempre, me diga nos comentários de que cidade você está falando e que horas são aí. É fascinante imaginar todos nós, em diferentes cantos do globo, compartilhando este momento. Agora, apague as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele som de fundo suave. E vamos começar nossa viagem de hoje. Você acorda, não com o som do seu despertador, mas com o canto suave de um pássaro e a luz do sol se infiltrando por uma tela de papel shoji. O ar cheira a madeira de cedro, tatame e algo vagamente floral. Você não está na sua cama. Você está em um futon, no chão, de um quarto de estilo tradicional japonês. Sua primeira reação não é pânico, mas uma confusão sonolenta. Você pensa que talvez tenha parado em algum daqueles hotéis temáticos caros, talvez depois de uma noite da qual não se lembra muito bem. Você se assenta, a cabeça um pouco zonza, e desliza a porta de papel para o lado. E é aí que seu cérebro para de funcionar. Você está numa varanda de madeira que dá para uma rua movimentada. As pessoas usam sandálias, roupas que parecem saídas de um drama histórico. E o mais estranho de tudo, muitos usam uma bandana de metal com um símbolo de redemoinho gravado. E então, você levanta o olhar acima dos telhados de pagode e você vê, esculpidos na face de uma montanha imensa, estão os rostos de 4 homens, os rostos dos Hokages. Seu queixo cai. O ar parece ficar preso em seus pulmões. Não é um hotel temático, é Konoha, a Vila da Folha. Uma onda de excitação pura infantil te atinge. Você está no mundo de Naruto, a terra dos ninjas superpoderosos. Por um momento, a fantasia te domina. Você é o protagonista. Você tem algum poder secreto. Você tenta fazer um selo de mão, um que viu centenas de vezes. Seus dedos se atrapalham em uma forma desajeitada, que parece mais uma câimbra do que um jutsu. Ok, talvez não seja tão instintivo. Você tenta sentir seu chakra. Fecha os olhos, se concentra e sente apenas seu próprio pulso e a necessidade súbita de usar o banheiro. A realidade começa a se infiltrar. Você corre para a rua procurando desesperadamente por um reflexo. Encontra uma poça d'água. Você se inclina, o coração batendo forte, esperando, rezando para ver um padrão vermelho em seu olho ou talvez as veias saltadas de um Byakugan, mas a poça d'água te mostra apenas o seu próprio rosto, com seus olhos perfeitamente normais e uma expressão crescente de pânico. Sem Kekigai, sem linhagem sanguínea especial. Nada. A loteria genética foi sorteada e seu bilhete saiu em branco. Konoha é como a Florença do Renascimento. Foi uma cidade que atraiu um talento quase divino. Leonardo, Michelangelo, Donatello. Era uma concentração de gênios. Konoha foi fundada sobre o mesmo princípio. Reunidos clãs mais poderosos, os Uchiha, os Hyuga, os Senju. É uma cidade construída sobre um pool genético de elite. E você acabou de aparecer lá, um turista acidental, sem nenhuma habilidade artística ou talento herdado. Historiadores e sociólogos debatem se as sociedades feudais, com seus sistemas de castas e linhagens,
permitiam alguma forma de mobilidade social para os desfavorecidos. Olhando ao redor, para os emblemas dos clãs orgulhosamente exibidos nas costas das pessoas, você tem a sensação de que, para você, a resposta é um sonoro não. Você vê crianças, com não mais de 10 anos, praticando em um campo de treinamento. Elas se movem com uma velocidade e agilidade que desafiam a física. Uma delas cria um clone perfeito de si mesma com um puff de fumaça. O ato parece tão natural para ela quanto respirar. Você se lembra da arte japonesa do sumie, a pintura com tinta. A filosofia por trás dela valoriza a beleza da simplicidade, onde um simples traço magistral contém mais poder do que 1000 movimentos hesitantes. Os ninjas de elite são mestres do sumie com chakra. E você? Nem o pincel sabe segurar. A excitação inicial dissolve-se completamente, substituída por um medo frio e camareante. Você não é um protagonista. Você é um erro, uma anomalia. Você está preso em uma das vilas militares mais perigosas de um dos mundos de ficção mais perigosos, sem nenhum poder, nenhum treinamento, nenhum nome de família importante. Você levanta o olhar para os rostos de pedra dos Hokages novamente. Eles não parecem mais inspiradores. Eles parecem juízes silenciosos, olhando para baixo, para sua insignificância. Sua aventura mal começou e você já está se afogando na dura verdade da sua própria mediocridade. A constatação da sua própria normalidade é aterrorizante. Em um mundo de super-homens, ser normal é ser uma vítima em potencial. E assim, movido não por ambição, mas por um desespero frio, você busca a única solução lógica. Você precisa aprender a se defender. Você se dirige à Academia Ninja. Por algum milagre burocrático, ou talvez pela pena de um administrador que te vê como um órfão de guerra sem clã, você é admitido. Você pensa que esta é sua primeira vitória. Na verdade, é apenas o seu ingresso para uma nova arena de humilhação. A sala de aula cheira a madeira, giz e ao suor de crianças superativas. E elas são, em sua maioria, crianças. Crianças de 7, 8, 9 anos. E você? Você se senta no fundo, tentando ser o mais discreto possível, mas sua idade e sua total falta de aura ninja te destacam como um polegar dolorido. O instrutor, um chunin com uma cicatriz no rosto e um olhar perpetuamente cansado, começa a aula. E você rapidamente percebe que a Academia Ninja não é uma escola normal. É uma instituição militar para crianças. A sua experiência é assustadoramente semelhante à do Agoge, espartano. Na Grécia Antiga, os meninos espartanos eram levados de suas famílias aos 7 anos e submetidos a um regime de treinamento brutal para se tornarem soldados. A fraqueza não era tolerada, era expurgada. Você olha para as crianças ao seu redor e vê pequenos soldados em treinamento. E você é o recruta fraco. As aulas teóricas são a única parte onde você consegue acompanhar. História das grandes nações, táticas de infiltração, tipos de venenos. É fascinante, mas é como ler um manual de instruções para um aparelho que você não possui. A verdadeira aprovação começa no pátio de treinamento. A primeira aula é de taijutsu, o combate corpo a corpo. O instrutor demonstra uma postura básica. Os joelhos flexionados, o centro de gravidade baixo. Você tenta imitar, mas seu corpo, acostumado a uma vida sedentária, protesta. Sua postura parece menos a de um sapo feroz e mais a de um flamengo confuso. O instrutor te coloca para lutar com um dos alunos menores. Uma garotinha do clã Inuzuka, com seu cachorrinho ninja dormindo em cima da cabeça. Ela te derrota em menos de 10 segundos. Com um suspiro, ela te oferece a mão para levantar, o que de alguma forma torna tudo ainda mais humilhante. Depois vem o treinamento com armas, shurikens. Elas parecem tão legais, tão icônicas, mas na sua mão a estrela de metal parece desajeitada e estranha. Você arremessa na direção do alvo de madeira. Ela voa de forma instável e acerta o chão a uns bons 3 metros de distância.
Você tenta de novo, colocando mais força. Dessa vez ela voa para trás, forçando o instrutor a se abaixar. Ele te lança um olhar que diz: eu não sou pago o suficiente para isso. Mas a catástrofe final é o ninjutsu. O instrutor explica sobre o fluxo de chakra, sobre moldá-lo com a mente e liberá-lo com selos de mão. Para você, os selos de mão são como os quipus do Império Inca, aqueles complexos arranjos de nós em cordas. Para os incas, era um sistema sofisticado de registro e comunicação. Para os estranhos, eram apenas nós sem sentido. Os selos de mão são a mesma coisa. Para um ninja, são uma linguagem para comandar o poder. Para você, são apenas uma forma frustrante de torcer os dedos. O exercício do dia é o jutsu de transformação. Você observa um garoto Uchiha se transformar numa réplica perfeita do instrutor. Então é a sua vez. Você faz os selos, se concentra com toda a sua força, grita "Ranger!". Há uma pequena explosão de fumaça e nada. Você tenta de novo. Dessa vez a fumaça se dissipa para revelar uma versão do instrutor que parece ter sido esculpida em argila por uma criança e depois deixada para derreter ao sol. A classe inteira ri. Educadores e psicólogos debatem há décadas se as dificuldades de aprendizado de um aluno vêm de um estilo de ensino incompatível ou de uma falta de aptidão inata para o assunto. Você, em sua forma de bolha disforme, é a prova viva de que, às vezes, o aluno simplesmente não tem o hardware necessário para rodar o programa. Os dias se transformam em semanas. Você é o pária, o aluno que sempre precisa de ajuda extra, que atrasa a aula, que faz os instrutores suspirarem. Você não é intimidado, não de forma maliciosa. Você é simplesmente ignorado. É uma solidão esmagadora. Você se senta sozinho após o treino, o corpo coberto de hematomas, o espírito ainda mais machucado. A academia não é um lugar de descoberta para você. É um espelho que reflete impiedosamente todas as suas inadequações. E a dura verdade se assenta no seu coração. Você não está apenas lutando para aprender. Você está lutando para pertencer a um mundo que nunca te quis em primeiro lugar. Por um ato de caridade cósmica que você nunca entenderá, você se forma. Talvez tenha sido a sua nota na prova teórica que te salvou. Talvez o seu instrutor estivesse tão cansado de te ver falhar que te aprovou apenas para se livrar de você. De qualquer forma, você agora tem uma bandana de Konohan amarrada na testa. Ela parece pesada, como um prêmio que você não mereceu. Mas o alívio de sair da academia é rapidamente substituído por uma nova ansiedade: a formação de times. Você está em uma sala com os outros recém-formados. A atmosfera é uma mistura de excitação e nervosismo. Os times de 3, liderados por um Jonin Sensei, são a unidade fundamental da força militar de Konohan. É uma estrutura que acolma a trindade sagrada de muitas culturas antigas, onde grupos de 3 deuses ou heróis representavam um equilíbrio de poder. Aqui, a ideia é equilibrar diferentes conjuntos de habilidades. E você, com seu conjunto de habilidades que consiste em ser bom em testes de múltipla escolha e quase acertar o alvo com uma shuriken, é o pesadelo de qualquer equação de equilíbrio. Seu nome é chamado Time 14. Seus companheiros são Kaito, um garoto de um clã menor conhecido por seu taijutsu rápido, e Hana, uma garota cujos pais são do corpo de inteligência, tornando-a surpreendentemente adepta a táticas e armadilhas. Eles se olham, depois olham para você. Não há hostilidade em seus olhares. Apenas uma aceitação resignada. Eles sabem que pegaram a palha mais curta. Vocês 3 são como a Expedição Donner, um grupo de pioneiros americanos que ficou preso nas montanhas de Sierra Nevada. Eles eram um grupo de famílias e indivíduos, mas a falta de coesão e a presença de elos fracos levaram ao desastre. Você tem a sensação horrível de que você é o desastre esperando para acontecer no seu time. Seu Jonin Sensei se apresenta. Ele é um homem relaxado, com um sorriso fácil, mas seus olhos são afiados e não perdem nada. O primeiro exercício dele é um clássico, o teste do sino. Ele segura 2 sinos. A tarefa é simples, diz ele.
Peguem estes sinos de mim antes do meio-dia. Quem não conseguir, volta para a academia. O pânico te atinge. É um teste de trabalho em equipe, você sabe. Mas como você pode contribuir? Você não pode criar uma distração com um jutsu. Você não pode enfrentá-lo em combate direto. Sua única habilidade é, talvez, entediá-lo à morte com fatos históricos sobre a Primeira Guerra Shinobi. A luta começa. Kaito ataca de frente, uma explosão de velocidade e chutes. Hana desaparece nas árvores, preparando armadilhas. E você? Você se esconde atrás de um arbusto. É a única coisa que você pode fazer. Você se sente como um observador de aeronaves da Segunda Guerra Mundial, um voluntário civil que ficava em postos de observação com binóculos, cuja única função era avistar o perigo e soar o alarme. Você é o observador do seu time, mas sem os binóculos, e com uma chance muito maior de ser explodido. Kaito é derrotado com uma facilidade humilhante. As armadilhas de Hana são detectadas e desarmadas. O tempo está se esgotando. Escondido em seu arbusto, você tem um momento de clareza desesperada. Eles não podem pegar os sinos sozinhos. Eles precisam trabalhar juntos. E eles precisam de uma distração. Uma distração realmente patética, mas ainda assim uma distração. Você sai correndo do seu esconderijo, gritando, agitando os braços como um louco. Você corre na direção do seu sensei. É a tática de combate mais estúpida da história. Ele olha para você com uma expressão de pura perplexidade. Por um segundo, ele está tão chocado com a sua idiotice que fica parado. E esse segundo é o suficiente. Kaito e Hana, percebendo a oportunidade, atacam juntos de lados opostos. Suas mãos tocam os sinos. No final, vocês passam. Não por habilidade, mas por sua disposição de se humilhar pelo bem da equipe. Seu sensei explica: o sacrifício de um ninja, mesmo que seja apenas o seu orgulho, é a maior prova de seu valor. É para ser um elogio, mas parece mais um prêmio de consolação. Psicólogos sociais e teóricos organizacionais ainda debatem se o performance de uma equipe é determinado pela força do seu membro mais forte ou pela fraqueza do seu membro mais fraco. No seu time, a resposta é dolorosamente clara. Você é o gargalho. Kaito e Hana são talentosos. Eles poderiam estar fazendo missões mais desafiadoras, mas eles estão presos a você. A frustração deles é palpável. Eles não te maltratam, eles simplesmente te ignoram durante as sessões de estratégia e te dão as tarefas mais simples durante o treinamento. Fique aqui e observe, eles dizem. Você se torna o especialista em observar. Você está sentado com seu time após um longo dia de treino, comendo bolinhos de arroz. Eles conversam sobre jutsus complexos e estratégias de combate. Você não tem nada a acrescentar. Você se sente como um tradutor em uma conferência diplomática que só fala uma língua. Você é um estrangeiro no seu próprio time, um peso derdo que eles são forçados a carregar. A bandana na sua testa parece mais pesada do que nunca. Você não é parte de uma trindade sagrada. Você é a terceira roda e está deixando todo mundo mais lento. Com o teste do sino para trás, seu time é oficialmente uma unidade funcional de genins de Konoha. Você vai para o posto de atribuição de missões com um pingo de esperança renovada. Talvez agora comece a verdadeira vida ninja. Escolta de mercadores, investigação de ruídos estranhos na floresta, talvez até um confronto com bandidos de baixo nível. Seu sensei pega o primeiro pergaminho de missão para o time 14. Ele o desenrola com ar de cerimônia entediada. Sua missão? Encontrar e capturar o gato de estimação da esposa do senhor feudal Tora. Seus companheiros, Kaito e Hana, soltam um suspiro sincronizado de desapontamento. Você, por outro lado, sente um alívio secreto. Finalmente, uma missão onde suas chances de causar um desastre são minimamente reduzidas. É difícil estragar tudo ao perseguir um gato, você pensa. Você está terrivelmente errado. Os dias seguintes são um borrão de missões de Rank D. Você rapidamente aprende que missão ninja
é um eufemismo para trabalhos manuais que ninguém mais quer fazer. Você arranca ervas daninhas do jardim de um idoso. Você pinta a cerca de um comerciante. Você passeia com os cães ninja de um membro do clã Inuzuka. Você começa a suspeitar que suas habilidades ninja estão sendo usadas principalmente para obter um desconto em serviços de jardinagem e manutenção para a aldeia. É menos uma carreira de shinobi e mais um sistema de trabalho forçado. Isso te lembra do sistema de corveia da Europa medieval. Os camponeses eram obrigados a trabalhar de graça por um certo número de dias para seus senhores, consertando estradas ou colhendo suas plantações. Era uma obrigação, não um trabalho. Suas missões de Rank D parecem exatamente isso, uma corveia com bandanas. A caça a Tora, o gato, torna-se uma saga recorrente e humilhante. Acontece que Tora não é um gato doméstico comum. É uma pequena fera demoníaca com a agilidade de um kage e a fúria de uma biju. A perseguição é uma paródia de uma operação ninja. Hana usa sua inteligência para prever os movimentos do gato e montar armadilhas simples. Kaito usa sua velocidade para tentar encurralá-lo. E o seu trabalho? Seu trabalho é ser o cara com a rede, correndo desajeitadamente e tentando não tropeçar. Inevitavelmente, Tora te engana, salta sobre sua cabeça e escapa, deixando um novo arranhão no seu rosto como lembrança. O jujutsu que você mais usa é o jujutsu de desculpas, para o seu sensei e companheiros de equipe cada vez mais irritados. O perigo mais iminente que você enfrenta não vem de kunais inimigas, mas das garras daquele gato. Sociólogos e filósofos, de Karl Marx a pensadores contemporâneos, debatem a natureza do trabalho. Ele é fonte de dignidade e propósito? Uma expressão da criatividade humana? Ou ele é, na maioria das vezes, uma atividade alienante, que distancia a pessoa do produto de seu trabalho e de seu próprio senso de identidade? Enquanto você está de 4, procurando um gato sarnento debaixo de uma varanda, a resposta parece clara. Você sonhava em ser um guardião da aldeia, um protetor da vontade do fogo. Em vez disso, você está realizando tarefas repetitivas e sem sentido que não te oferecem nenhum sentimento de orgulho ou realização. É o trabalho em sua forma mais alienante. Uma curiosidade histórica que vem à sua mente é o cargo de Groom of the Stool na corte real inglesa. Era o servo responsável por cuidar do monarca em seus momentos mais íntimos, incluindo o uso do banheiro. Apesar da natureza humilhante da tarefa, era uma das posições mais cobiçadas da corte. Por quê? Porque garantia acesso e intimidade incomparáveis com a pessoa mais poderosa do reino, o que se traduzia em imensa influência e poder. Você também está fazendo trabalho sujo para a elite, a esposa do senhor feudal, nesse caso. Mas, ao contrário do Groom of the Stool, sua proximidade com a realeza não lhe confere poder, nem respeito, nem influência. Apenas arranhões de gato e o cheiro de frustração. Após uma perseguição particularmente longa, vocês finalmente encurralam o Tora. A missão é um sucesso. A esposa do senhor feudal te recompensa com umas moedas que mal cobrem o custo do almoço. Você e sua equipe voltam para a torre do Hokage, sujos, arranhados e desmoralizados. Ao chegar, você vê outro time genin, um garoto de cabelo silvado e olhar entediado, liderando-os, voltando de uma missão Rank C. A primeira deles. Eles lutaram contra bandidos de verdade. Eles protegeram alguém. Eles fizeram o trabalho de um ninja. Você olha para a gaiola onde Tora está se esbando e sente um peso no estômago. A vida gloriosa de um shinobi parece um sonho distante. E você está preso num pesadelo de tarefas domésticas. A reconstrução de Konoha acontece em um ritmo impressionante. A vontade do fogo, ao que parece, é uma excelente motivadora para a construção civil.
Há um senso de otimismo no ar, de um futuro pelo qual vale a pena lutar. Mas esse otimismo não te alcança. Você assiste à cerimônia de promoção. Ninjas que se destacaram durante a invasão são promovidos a Chunin. Seus antigos companheiros de time, Kaito e Hana, estão entre eles. Eles vestem um colete verde-oliva dos Chunin com orgulho merecido. Eles te cumprimentam com um aceno de cabeça, um pouco sem jeito. Vocês não habitam mais o mesmo mundo. Você, é claro, não é promovido. Seu desempenho foi... bem, você sobreviveu. O que é mais do que se pode dizer de alguns. Mas ninguém promove um soldado por sua habilidade excepcional de se esconder. Você fica para trás. Você está preso no que os ninjas mais velhos e cínicos chamam de armadilha genin. É o purgatório dos medíocres. Você é saudável demais para ser dispensado, mas incompetente demais para ser promovido. E assim, sua carreira estagna. Sua vida se torna uma rotina de missões de baixo nível. Você se torna um rosto permanente no posto de atribuição de missões, pegando os trabalhos que os novos e promissores genins não querem. Você tem tanta experiência em capturar animais de estimação perdidos e arrancar ervas daninhas que o seu registro de missões no arquivo de Konoha provavelmente está sob a seção Controle de Animais e Paisagismo. Você já é genin há tanto tempo que os novos formandos da academia te olham com uma curiosidade mórbida, como se você fosse uma espécie rara de criatura, o genin permanente, um exemplo vivo do que acontece quando você não passa de ano. Isso te lembra do princípio de Peter, um conceito de gestão que afirma que as pessoas em uma hierarquia são promovidas até atingirem seu nível de máxima incompetência, onde então permanecem. Você é um caso especial. Você atingiu seu nível de incompetência na posição de nível de entrada. Você não subiu na escada e caiu. Você tropeçou no primeiro degrau e decidiu morar ali. Sociólogos e psicólogos organizacionais estudam o fenômeno do platô de carreira, o ponto em que um empregado percebe que a probabilidade de promoção futura é praticamente nula. O resultado desse platô é quase sempre o mesmo: uma queda vertiginosa na motivação, apatia e um profundo sentimento de burnout. Você é um estudo de caso ambulante. A chama da sua vontade do fogo, que já foi um fogo de pânico e um desejo desesperado de sobreviver, agora é uma pequena brasa, quase fria. Ser um ninja deixou de ser um chamado ou uma aventura. Se tornou um emprego. Um emprego de baixo salário, sem perspectivas e com ocasionais riscos de ser atacado por cães raivosos. Uma curiosidade do sistema de guildas medievais era a figura do jornaleiro. Após anos como aprendiz, um artesão viajava, trabalhando para vários mestres, aprimorando sua arte. Se ele fosse bom o suficiente e criasse uma obra-prima, poderia se tornar um mestre e abrir sua própria oficina. O sistema Shinobi é uma guilda. Seus colegas são os jornaleiros que se tornaram mestres. Você, entretanto, está preso em um aprendizado perpétuo. Você faz o trabalho, mas nunca terá a chance de apresentar sua obra-prima. Você nunca será um mestre. A parte mais dolorosa é ver os outros te ultrapassando. Você vê Hana num telhado coordenando uma equipe de vigilância, seu olhar focado e analítico. Você vê Kaito liderando seu próprio time de genins em um exercício de treinamento, ensinando as mesmas posturas de Taidotsu com as quais você ainda luta. Eles se movem em um mundo de responsabilidade e respeito. Você se move em um mundo de tarefas e tédio. Às vezes, você tem a sensação sombria de que vai morrer de velhice na fila de espera de missões, em vez de em um combate glorioso. Você está sentado na sala de espera, aguardando sua próxima missão.
Provavelmente consertar uma calha ou entregar mantimentos. Um novo time Genin, liderado por um Chunin recém-promovido, que parece ter metade da sua idade, entram na sala, eles olham para você, para o seu colete azul de Genin, e depois se entreolham e sussurram. Você não precisa ouvir para saber o que eles estão dizendo. Você se tornou uma lenda, mas do tipo errado. Você não é um herói de guerra. Você é um conto de advertência. A personificação da estagnação, a prova viva de que, no mundo implacável dos ninjas, o oposto da glória não é a morte. É o esquecimento burocrático. A missão no País das Ondas te deixou com cicatrizes mentais que nunca vão sarar. Você esperava um tempo de missões Rank D para se recuperar, para lamber suas feridas. Mas seu sensei tem outros planos. Ele reúne o time 14 e anuncia que os recomendou para o exame Chunin. A lógica dele é que a experiência de quase morte os uniu como equipe. A sua lógica interna é que ele está te jogando em um moedor de carne para ver se você sobrevive. Seus companheiros, Kaito e Hana, parecem determinados, ansiosos para testar suas habilidades contra os melhores. Você, por outro lado, sente o mesmo pânico gelado daquele dia na floresta. A primeira fase é um teste escrito em uma sala de aula lotada com genins de todas as aldeias ocultas. O ar é denso com uma hostilidade silenciosa. Você olha para os ninjas da areia com seus olhares frios e para os da grama com seus sorrisos sinistros. Você se sente como um cordeiro em uma convenção de lobos. Então, o teste começa. As perguntas no papel são de um nível de complexidade absurdo, cobrindo tudo desde criptografia avançada até física de trajetória de projéteis. Você, o único que realmente prestou atenção nas aulas teóricas, percebe que sabe as respostas para talvez 2 das 10 perguntas. E então, você entende o verdadeiro teste. Ao seu redor, de forma sutil, os outros genins estão trapaceando. Um usa um jutsu para controlar um dos fiscais e ver as respostas. Outro usa uma terceira pupila feita de areia. Uma garota Hyuga está claramente lendo as respostas na prova de alguém do outro lado da sala. O teste não é sobre conhecimento, é sobre sua habilidade de coletar informações sem ser pego. E você? Você está preso, ali, tentando resolver os problemas com o seu cérebro normal e um lápis. De alguma forma, você passa. Provavelmente porque seus companheiros de equipe conseguiram as respostas e as compartilharam. Mas o alívio dura pouco. A segunda fase, a Floresta da Morte. O nome já é um bom indicativo de que não será um piquenique. A examinadora, Anko, uma mulher com um sorriso sádico, explica as regras. Cada time recebe um pergaminho, céu ou terra. O objetivo é sobreviver por 5 dias e chegar à torre no centro da floresta com ambos os pergaminhos. O que significa que você precisa encontrar outro time e pegar o pergaminho deles. Pela força. A floresta é um ecossistema fechado e mortal, cheio de plantas carnívoras, animais gigantes e outros times de ninjas que te veem como um obstáculo a ser eliminado. O exame Chunin, você percebe, é como os testes do Maleus Maleficarum, o manual de caça às bruxas do século XV. As provas para identificar uma bruxa eram projetadas para serem impossíveis. Se uma mulher afundasse na água, era inocente e estava morta. Se flutuasse, era uma bruxa e seria executada. Aqui, a lógica é semelhante. Se você é fraco demais para lutar, você morre. Se luta e perde, você morre ou falha. É um sistema de eliminação brutal, disfarçado de teste. Sua principal estratégia de sobrevivência na floresta é tentar parecer o mais intragável e não nutritivo possível para os predadores locais. Seu time consegue sobreviver nos primeiros dias através da furtividade de Hana e do combate de Kaito contra as criaturas menores. Mas no terceiro dia, vocês encontram outro time, um time da areia. O garoto com a cabaça nas costas lhe lança um olhar vazio, e você sente a mesma intenção assassina daquele dia no País das Ondas, mas amplificada.
A luta é terrivelmente curta. Seus companheiros são talentosos, mas os ninjas da areia são monstros. Kaito é jogado contra uma árvore com uma força que quebra o tronco. Hana é presa em um caxião de areia. Você fica congelado, o pergaminho em sua mão, o terror te roubando o ar. Psicólogos militares e eticistas debatem os limites do treinamento por inoculação de estresse. A prática de expor soldados a cenários de combate realistas e aterrorizantes para endurecê-los. Onde termina o treinamento e começa o abuso. O exame Chunin é este debate levado ao seu extremo mais desumano. É o endurecimento através da quase morte. Uma filosofia que acredita que aqueles que sobreviverem sairão mais fortes. Você não se sente mais forte. Você se sente quebrado. Vocês sobreviveram, entregando o pergaminho. Humilhados, derrotados e feridos, vocês se arrastam para fora da floresta quando o tempo acaba. Vocês falharam. Vocês assistem das arquibancadas às rodadas preliminares do terceiro exame, às lutas 1 contra 1. E o que você vê te enoja. Crianças lutando com força letal, quebrando ossos, cuspindo sangue, tudo para o entretenimento dos senhores feudais e para o prestígio de suas vilagens. É uma versão moderna dos jogos de gladiadores romanos, onde a vida e a morte eram um espetáculo público. Você imagina-se no ringue. Seu nome seria chamado, e a luta provavelmente terminaria antes que o locutor terminasse de anunciar o do seu oponente. Você deixa a arena do exame, a bandana de Konoha em sua mão parecendo uma fraude. O exame Chunin não foi um teste de habilidade para você. Foi uma confirmação brutal da sua fraqueza. Você não é um Chunin. Você é apenas um genin loqueado por ainda estar vivendo. Um espectador na arena sangrenta, que é a vida de um ninja de verdade. Não há tempo para lamentar seu fracasso no exame Chunin. Enquanto você ainda está processando a humilhação, o mundo explode. Um barulho ensurdecedor abala a arena. O céu se enche de fumaça. Gritos de pânico substituem os aplausos da multidão. A invasão de Konoha começou. O caos é instantâneo e absoluto. Você é separado de sua equipe na debandada. A última ordem que você ouve do seu sensei antes de ele desaparecer na fumaça para lutar é um grito desesperado. Sobreviva! Sua experiência de guerra não é uma batalha heróica. É a experiência de um civil durante o Blitz de Londres na Segunda Guerra Mundial. A cidade inteira se tornou a linha de frente. O perigo não está em um campo de batalha distante. Está na sua rua, no seu telhado, na sua frente. Você não está lutando. Você está se escondendo. Seu papel oficial nesta guerra é o de especialista em ocultação estratégica. Uma forma elegante de dizer que você é um mestre em se encolher atrás de escombros. Você corre pelas ruas e a destruição é de uma escala que sua mente mal consegue processar. Cobras gigantes, maiores que edifícios, deslizam pelas ruas, esmagando tudo em seu caminho. Ninjas travam batalhas mortais nos telhados, suas silhuetas se movendo contra o céu cheio de fumaça. O ar cheira a fogo, a poeira de concreto e a um cheiro metálico que você tem medo de identificar. Você vê um ninja lendário, talvez o próprio terceiro Hokage ou um dos Sannin, engajado em uma batalha que deforma a própria realidade. Jutsus do tamanho de meteoros são lançados. Você se sente menos como um soldado e mais como uma formiga assistindo a dois deuses jogando boliche com as montanhas. Você até pensa com um humor zúmbrio que o lugar mais seguro provavelmente seria perto do inimigo, pois pelo menos assim você saberia que seu próprio lado não deixaria cair um sapo gigante em cima de você por acidente. A guerra é confusa. Estrategistas militares e historiadores debatem extensamente as táticas da guerra assimétrica, onde um lado mais fraco, o invasor, usa táticas não convencionais, como surpresa e subterfúgio, para superar um inimigo mais entrincheirado. Você vivencia isso de primeira mão. O inimigo não está apenas do lado de fora dos portões, eles estão dentro, disfarçados. Um ninja com uma bandana de Konoha se vira e seus olhos são os de uma cobra.
Ele ataca um companheiro ao seu lado. Não há como saber quem é amigo ou inimigo. A confiança, a base de qualquer exército, se desintegra. Você se esconde em um prédio parcialmente destruído, o coração martelando contra as costelas. Você vê ninjas lutando com um poder que parece divino, mas o custo é terrível. Jutsus de fogo massivos não apenas queimam o inimigo, eles consomem casas. Técnicas de terra não apenas criam barreiras, elas destroem ruas. É uma reminiscência da política de terra arrasada, uma tática militar onde um exército destrói tudo em seu caminho, plantações, edifícios, infraestrutura, para não deixar nada para o inimigo. Aqui, ambos os lados estão praticando a terra arrasada em sua casa. Eles estão destruindo a vilagem para salvá-la ou conquistá-la. Em meio ao caos, um Chunin te encontra. Ele não te vê como um guerreiro. Ele vê um par extra de mãos. Ajude a evacuar os civis para os abrigos, grita ele. E essa se torna sua missão. Você não luta contra os invasores. Você corre na direção oposta, guiando mulheres, crianças e idosos assustados através de ruas em chamas. Você se torna um pastor de um rebanho aterrorizado. Em um momento de ironia dolorosa, você se encontra no prédio da academia, ou o que restou dele, ajudando a tirar as crianças pequenas, aquelas mesmas crianças que te humilharam no treinamento. Seus rostos estão cobertos de fuligem e lágrimas, e pela primeira vez você se sente vagamente útil. Não como um ninja, mas como uma pessoa. Quando a maré da batalha finalmente começa a virar, você está em um dos abrigos subterrâneos. O chão ainda treme com os impactos distantes, mas os sons da luta estão diminuindo. O abrigo está superlotado, cheirando a suor e medo. Você sobreviveu. Mas a vitória não tem gosto de glória. Tem gosto de cinzas. Você não lutou, não derrotou nenhum inimigo, não protegeu a vilagem com jutsus poderosos. Você se escondeu, correu e consolou crianças assustadas. A guerra te ensinou a lição mais importante e mais humilhante de todas. Em uma batalha travada por gigantes, o único objetivo de uma formiga é não ser pisada. E por pura e estúpida sorte, você conseguiu. A reconstrução de Konoha acontece em um ritmo impressionante. A vontade do Fugo, ao que parece, é uma excelente motivadora para a construção civil. Há um senso de otimismo no ar, de um futuro pelo qual vale a pena lutar. Mas esse otimismo não te alcança. Você assiste à cerimônia de promoção. Ninjas que se destacaram durante a invasão são promovidos a Chunin. Seus antigos companheiros de time, Kaito e Hana, estão entre eles. Eles vestem o colete verde-oliva do Chunin com um orgulho merecido. Eles te cumprimentam com um aceno de cabeça, um pouco sem jeito. Vocês não habitam mais o mesmo mundo. Você, é claro, não é promovido. Seu desempenho foi... Bem, você sobreviveu. O que é mais do que se pode dizer de alguns. Mas ninguém promove um soldado por sua habilidade excepcional de se esconder. Você fica para trás. Você está preso no que os ninjas mais velhos e cínicos chamam de armadilha Genin. É o purgatório dos medíocres. Você é saudável demais para ser dispensado, mas incompetente demais para ser promovido. E assim, sua carreira estagna. Sua vida se torna uma rotina de missões de baixo nível. Você se torna um rosto permanente no posto de atribuição de missões, pegando os trabalhos que os novos e promissórios Genins não querem. Você já é Genin há tanto tempo que os novos formandos da academia te olham com uma curiosidade mórbida, como se você fosse uma espécie rara de criatura, o Genin permanente. Um exemplo vivo do que acontece quando você não passa de ano. Isso te lembra do princípio de Peter, um conceito de gestão que afirma que as pessoas em uma hierarquia são promovidas até atingirem seu nível de máxima incompetência, onde então permanecem. Você é um caso especial. Você atingiu seu nível de incompetência na posição de nível de entrada. Você não subiu na escada e caiu. Você tropeçou no primeiro degrau e decidiu morar ali. Sociólogos e psicólogos organizacionais estudam o fenômeno do platô de carreira.
O ponto em que um funcionário percebe que a probabilidade de promoção futura é praticamente nula. O resultado desse platô é quase sempre o mesmo. Uma queda vertiginosa na motivação, apatia e um profundo sentimento de burnout. Você é um estudo de caso ambulante. A chama da sua vontade do fogo, que já era um fogo de pânico e um desejo desesperado de sobreviver, agora é uma pequena brasa, quase fria. Ser um ninja deixou de ser um chamado ou uma aventura. Tornou-se um emprego. Um emprego de baixo salário, sem perspectivas e com ocasionais riscos de ser atacado por cães raivosos. Uma curiosidade do sistema de guildas medievais era a figura do jornaleiro. Após anos como aprendiz, um artesão viajava, trabalhando para vários mestres, aprimorando sua arte. Se ele fosse bom o suficiente e criasse uma obra-prima, poderia se tornar um mestre e abrir sua própria oficina. O sistema Shinobi é uma guilda. Seus colegas são jornaleiros que se tornaram mestres. Você, no entanto, está preso em um aprendizado perpétuo. Você faz o trabalho, mas nunca terá a chance de apresentar sua obra-prima. Você nunca será um mestre. A parte mais dolorosa é ver os outros te ultrapassando. Você vê Hana em um telhado, coordenando uma equipe de vigilância, seu olhar focado e analítico. Você vê Kaito liderando seu próprio time de genins em um exercício de treinamento, ensinando as mesmas posturas de taijutsu com as quais você ainda luta. Eles se movem em um mundo de responsabilidade e respeito. Você se move em um mundo de tarefas e tédio. Às vezes, você tem a sensação sombria de que vai morrer de velhice na fila de espera de missões, em vez de em um combate glorioso. Você está sentado na sala de espera, aguardando sua próxima missão. Provavelmente consertar uma calha ou entregar mantimentos. Um novo time genin, liderado por um chunin recém-promovido, que parece ter metade da sua idade, entra na sala. Eles olham para você, para o seu colete azul de genin, e depois se entreolham e sussurram. Você não precisa ouvir para saber o que estão dizendo. Você se tornou uma lenda, mas do tipo errado. Você não é um herói de guerra. Você é um conto de advertência. A personificação da estagnação. A prova viva de que no mundo implacável dos ninjas, o oposto da glória não é a morte, é o esquecimento burocrático. Anos se passam, anos de missões rank D, de coletes azuis e do respeito relutante que as pessoas dão a um móvel antigo. Em algum lugar no fundo da sua mente, no entanto, ainda existe uma fagulha de esperança. Todo ninja, dizem, tem uma afinidade natural, um caminho único no uso de chakra. Talvez você não seja bom nos jutsus padrão, mas e se você pudesse criar o seu próprio? E se houvesse um poder latente esperando para ser descoberto que te redimiria? Você passa suas noites livres em campos de treinamento vazios, tentando, falhando, tentando de novo. A descoberta acontece em uma noite chuvosa, não em um campo de treinamento, mas em seu minúsculo apartamento. Você está revisando um relatório de missão, uma análise detalhada sobre os padrões de migração de uma espécie de pato local. O tédio é esmagador. Num ato de pura frustração, você tenta pela milésima vez canalizar chakra no papel, talvez para tentar um jutsu de fogo de baixo nível e acabar com seu sofrimento burocrático. Você faz um selo de mão aleatório, uma combinação que seus dedos encontraram por acaso. E algo acontece. O papel em sua mão não queima. Ele se dobra. Com uma velocidade e precisão sobrenaturais, a folha de papel se contorce, se achata e se transforma em menos de um segundo em um origami de grow perfeitamente simétrico, com vincos tão afiados que poderiam cortar um dedo descuidado. Você fica olhando para o pequeno pássaro de papel em sua mão, pisca e tenta de novo. Pega outra folha, faz o mesmo selo. Puf! Outro grow perfeito. Você pega sua toalha de rosto úmida. Puf! Um sapo de tecido perfeitamente dobrado.
você descobriu seu ninjutsu secreto, sua técnica definitiva, a técnica de dobradura perfeita. Você é um mestre divino do origami. O peso dessa revelação te atinge como um chidori no peito. Por uma semana você entra em um estado de negação frenética, tentando desesperadamente encontrar uma aplicação de combate para sua habilidade. Talvez você possa criar shurikens de papel. Você cria 1000 deles. Eles são lindos, afiados e aerodinâmicos, e eles se desintegram ao atingir uma árvore. Talvez você possa dar ao inimigo um corte de papel realmente desagradável. Você lança um grou de papel em um boneco de treinamento. Ele quica inofensivamente. A verdade é inescapável. Sua habilidade única é a de um artista, não de um guerreiro. Sua técnica é essencialmente a forma mais elevada de origami, uma arte que floresceu no período Edo do Japão como uma forma de entretenimento e decoração cerimonial. É uma habilidade para criar beleza e tranquilidade. Você, um soldado em uma vila militar, tem a habilidade de um decorador de festas. Você decide, por algum motivo masoquista, demonstrar sua técnica para seu antigo sensei. Você o encontra, faz o selo de mão e transforma uma folha caída em uma rosa de papel complexa e linda. Ele olha para a rosa, olha para você e, sem dizer uma única palavra, com uma expressão de confusão impenetrável, ele se vira e vai embora. O silêncio dele é a crítica mais devastadora que você já recebeu. Sua técnica é como o manuscrito de Voynich, aquele misterioso livro do século XV, escrito em uma linguagem que ninguém consegue decifrar. É uma anomalia, um artefato que existe, que claramente tem uma estrutura e regras, mas cujo propósito é um mistério completo e, em última instância, sem sentido. Por que o universo te daria essa habilidade específica? É um código que não pode ser quebrado porque não significa nada. Linguistas frequentemente debatem entre o prescritivismo, a ideia de que a linguagem deve ter regras rígidas e um uso correto, e o descritivismo, que simplesmente observa e descreve como a linguagem é realmente usada. O ninjutsu ensinado na academia é prescritivista. O chakra deve ser usado para ataque, defesa e infiltração. Sua técnica é um pesadelo descritivista. É factualmente um uso de chakra, mas é um uso que não se encaixa em nenhuma categoria útil ou sancionada. É um erro gramatical na linguagem da guerra, um dialeto falado por uma única pessoa que só serve para dizer: olha, que dobradura bonita. Você está sentado em seu apartamento, a sala está cheia de suas criações, pássaro de papel, dragões de tecido, flores feitas de antigos relatórios de missão. É a única manifestação visível do seu poder ninja, uma galeria de arte de sua própria inutilidade. Você pega uma das suas criações, um pequeno sapo de papel. Ele é perfeito em todos os detalhes, uma obra-prima de uma arte que ninguém pediu, em um mundo que não tem uso para ela. Você, o ninja que não consegue lutar, o genin eterno, finalmente encontrou sua especialidade. Você é o maior mestre de origami de Konoha. A ironia tão afiada que você sente que poderia se cortar nela. A vida em Konoha se assenta em uma nova normalidade. Os prédios são reconstruídos, as crianças voltam para a academia e você continua sua rotina de missões de baixo nível. Mas você começa a notar as rachaduras na fachada da paz. A política, um monstro que antes era invisível para você, começa a mostrar sua cara. Você vê uma delegação da Aldeia da Areia chegando, liderada pelo novo Kazekage, com seus irmãos ao lado. A visita é oficial, diplomática, mas a tensão no ar é palpável. A presença de ambu nos telhados triplica. As conversas nos restaurantes de ramen são mais silenciosas, cheias de olhares desconfiados.
Você percebe que as 5 grandes nações Shinobi não são amigas. Elas são rivais presas em uma paz frágil e relutante. A situação é uma reminiscência do Congresso de Viena de 1815. Após a derrota de Napoleão, as grandes potências europeias se reuniram para redesenhar o mapa do continente, criando um delicado equilíbrio de poder, para evitar outra guerra devastadora. As cúpulas dos Kages, você entende, são a versão ninja disso. Reuniões tensas onde os líderes mais poderosos do mundo se sentam à mesa para negociar tratados, formar alianças instáveis e, principalmente, para se medirem, como predadores avaliando a força um do outro. E enquanto essa cúpula de alto risco acontece, qual é a sua contribuição para a segurança nacional? Você é designado a capinar o jardim em frente ao prédio da reunião, para que tudo pareça agradável e arrumado para os dignatários estrangeiros. Você começa a ouvir fragmentos de conversas entre os Chunins e Jonins. Eles falam de tensões na fronteira com a Aldeia da Pedra, de espionagem na Aldeia da Névoa. Você aprende sobre o grande jogo que as aldeias travam nas nações menores e não Shinobi. Oficialmente, a paz. Mas na prática, há uma guerra fria constante, travada nas sombras por espiões e equipes de operações secretas. É uma versão em maior escala do Great Game do século XIX, a rivalidade entre os impérios britânico e russo pelo controle da Ásia Central. Eles também usavam espiões, exploradores e influência política em vez de exércitos abertos. O mundo é muito mais complexo e perigoso do que as batalhas que você imaginava. E seu conhecimento de política externa se limita a supor que os ninjas da areia provavelmente também não gostam que a areia entre em suas sandálias. Cientistas políticos debatem há muito tempo a teoria da paz democrática. A ideia de que democracias consolidadas raramente ou nunca entram em guerra umas com as outras. A razão, argumentam, é que os líderes precisam do consentimento do povo, que geralmente não está ansioso para morrer em uma guerra. Você olha para o seu mundo, as aldeias ocultas não são democracias. Elas são ditaduras militares governadas por um Kage com poder quase absoluto. A paz não depende da vontade do povo, depende da sabedoria, da contenção e da força do seu líder. Um único Kage impulsivo ou ambicioso pode mergulhar o mundo em chamas. E você, como cidadão, não tem voz. Sua única função é obedecer e, se a guerra vier, lutar e morrer. Você se sente completamente impotente, um peão em um tabuleiro cujas regras você mal compreende. Se um tratado for quebrado e a guerra eclodir, você sabe qual será seu destino. Você não será enviado para a linha da frente para lutar ao lado dos grandes heróis. Você e outros genins permanentes como você serão enviados na primeira onda, em missões de reconhecimento, perto da fronteira. Uma forma educada de dizer que vocês serão usados como arames de tropeço sencientes, os primeiros a morrer para que a aldeia saiba de onde vem o ataque. A delegação da areia vai embora. A cúpula termina. As notícias oficiais falam de laços fortalecidos e cooperação contínua. Mas você não sabe a verdade. Ninguém do seu nível sabe. A paz foi realmente garantida ou apenas adiada? As decisões que determinarão se você viverá ou morrerá na próxima década foram tomadas a portas fechadas, por pessoas cujo poder é tão distante do seu que é como se fossem de outra espécie. Você volta ao posto de missões, pega um pergaminho, recolher o lixo de uma área de treinamento e volta para o seu trabalho. As grandes manobras políticas, as guerras secretas, as negociações tensas, tudo isso é um trovão distante para você. Você é apenas um vilarejo com bandana, pequeno demais para ser notado pelos jogadores, fazendo o seu trabalho e esperando que a tempestade que eles estão preparando nunca chegue até você. Mas você sabe, no fundo, que, eventualmente, a chuva sempre cai sobre todos. Sua vida como genin permanente se torna um borrão de tarefas mundanas.
Em um dia particularmente sem intercorrências, você é enviado para entregar uma mensagem a um pequeno posto de guarda na fronteira da floresta que circunda Konoha. É uma caminhada de 2 horas, uma tarefa tão simples que é quase um insulto. A floresta está quieta, o ar é fresco, tudo parece perfeitamente normal. E é exatamente por isso que você deveria estar com medo. O primeiro sinal é sutil. Você olha para uma samambaia e por um instante parece que as folhas estão se contorcendo como dedos. Você pisca e ela volta ao normal. Fadiga, você pensa. Muitas noites mal dormidas. Você continua andando. Então você ouve um som, um sussurro baixo que parece dizer o seu nome. Você para. O som desaparece. Apenas o vento nas árvores. Você está começando a ficar paranoico, ou pelo menos é o que você diz a si mesmo. Você se pergunta se comeu um cogumelo questionável no almoço. É quando o chão sob seus pés começa a ondular, como se fosse feito de água. O pânico finalmente te atinge. Não é fadiga, não é paranoia. É um genjutsu, uma técnica de ilusão. Seus joelhos fraquejam e você cai. O mundo ao seu redor começa a se dissolver em um pesadelo surrealista. As árvores se torcem em formas grotescas. O céu se torna um turbilhão de cores doentias. Você está preso. Sua mente, o único lugar onde você se sentia remotamente competente, foi invadida. Você se lembra do seu treinamento na academia. Para quebrar um genjutsu, pare seu fluxo de chakra e libere-o de uma vez com um grito de Kai. É o procedimento padrão. Você tenta. Você se concentra tentando sentir seu próprio chakra, mas sua controle sempre foi tão fraco, seu fluxo tão instável, que você mal consegue distingui-lo do seu próprio batimento cardíaco. É como tentar interromper o fluxo de um riacho que já secou. Você grita Kai, mas sua voz soa fraca e patética. A ilusão vacila por um segundo e depois volta com força total, como se estivesse rindo da sua tentativa. A ilusão te lembra da histórica Praga da Dança de 1518. Em Estrasburgo, uma mulher começou a dançar fervorosamente na rua e em um mês, centenas de pessoas se juntaram a ela, incapazes de parar, dançando até desmaiarem de exaustão ou morrerem. Foi uma histeria em massa, uma aflição da mente que tomou o controle do corpo. Você está na sua própria praga da dança, forçado a participar de um espetáculo grotesco criado pela vontade de outra pessoa. A ilusão muda. De repente, você está de volta na arena do exame Chunin. Uma multidão está te observando e um oponente poderoso está à sua frente. A multidão grita para você lutar, para fazer um jutsu. É o seu maior medo se manifestando, a humilhação pública da sua própria fraqueza. Isso é mais do que uma simples ilusão. É uma tortura psicológica. Você se dá conta de que não está apenas em um genjutsu. Você está na mente de outra pessoa. É um fenômeno psiquiátrico raro chamado folie à deux, uma loucura a dois, onde uma pessoa impõe suas próprias desilusões à outra. Um ninja de genjutsu habilidoso é um mestre em criar folie à deux à demanda, forçando você a compartilhar de sua insanidade. Filósofos, de Descartes aos pensadores modernos, debatem o problema do solipsismo. Como podemos ter certeza de que o mundo externo é real e não apenas uma projeção da nossa própria mente? Para você, este debate acadêmico abstrato se tornou uma realidade concreta e aterrorizante. Você não pode confiar em seus olhos, seus ouvidos, seu tato. O chão sob seus pés é real? A dor que você sente é real? Você é real? A fundação da sua realidade foi pulverizada. Você não sabe quanto tempo passa. Minutos? Horas? Você está encolhido no chão da floresta ilusória, um prisioneiro em seu próprio crânio. Você não consegue escapar. Sua força de vontade é fraca. Seu chakra é patético. A escapa está além das suas capacidades. E então, tão subitamente quanto começou, a ilusão se estilhaça como vidro. O mundo real volta com uma clareza nauseante. As árvores são apenas árvores. O céu é apenas o céu. Um chunin de uma patrulha de fronteira está de pé sobre você, com a mão em um selo. Você está bem, Genin? Você estava catatônico. Ele quebrou a ilusão com um Kai casual, uma técnica que para ele era tão simples quanto respirar. O inimigo, quem quer que fosse, provavelmente te usou como prática de alvo e seguiu em frente. Você fica no chão,
Tremendo, o suor frio escorrendo por todo o seu corpo, você não tem um sequer arranhão, mas você se sente mais violado do que se tivesse sido estaqueado. Seus inimigos não precisam te tocar para te destruir. Eles podem entrar na sua cabeça, o seu último santuário, e transformá-la em uma câmara de tortura. E essa é uma vulnerabilidade para a qual não existe armadura. A vida de um genin permanente é uma série de riscos calculados com pouca recompensa. Em uma missão de escolta a rank C que deu errado, não um ataque de Nukenin, mas uma simples emboscada de bandidos comuns, você se machuca. Não é uma ferida gloriosa de uma kunai lendária, você simplesmente tropeça durante a retirada e cai de um barranco quebrando a perna de uma forma feia e nada cinematográfica. É o tipo de acidente de trabalho estúpido que poderia acontecer em qualquer profissão, mas aqui as consequências são diferentes. Você é levado para o hospital de Konoha. Ao ser carregado pelos corredores, você vislumbra o que a medicina ninja pode ser. Em uma sala, você vê um jonin com um ferimento profundo no peito e sobre ele uma médica ninja de elite, as mãos brilhando com um chakra verde esmeralda. A ferida se fecha diante dos seus olhos, o tecido se regenerando magicamente. É um milagre. Mas esse milagre não é para você. Você é levado para uma ala diferente, a ala dos casos não críticos. O cheiro aqui não é de chakra milagroso, mas de antissépticos e ervas medicinais. Uma enfermeira, uma mulher gentil, mas claramente sobrecarregada, examina sua perna. Não há brilho verde. O tratamento é dolorosamente analógico. Ela e um médico chunin reposicionam seu osso quebrado com um estalo nauseante que te faz gritar. Sua perna é então coberta com uma pasta de ervas e envolta em talas e bandagens. Repouso absoluto por 6 semanas, diz o médico, e tente não se mover. Sua experiência é como a da medicina europeia antes da descoberta da teoria dos germes e da antisepsia. Naquela época, os hospitais eram lugares perigosos. A cirurgia era uma carnificina e a sobrevivência dependia mais da constituição do paciente e da sorte do médico do que da habilidade. Você está vivendo essa realidade. Sua cura não virá de um ninjutsu místico, mas do lento e incerto processo do seu próprio corpo, auxiliado por remédios básicos. A dura verdade da triagem ninja se torna aparente. Bioeticistas e administradores de saúde em nosso mundo debatem constantemente o problema da alocação de recursos escassos. Quem recebe o transplante de órgão? Quem recebe o tratamento experimental caro? Em Konoha, a resposta é simples e brutal. Os recursos, nesse caso os médicos ninja de elite, são alocados com base no valor estratégico do shinobi. Um jonin, um membro da Ambu, um chunin com um Kekkei Genkai raro, esses são os ativos que recebem um tratamento de ponta. Um genin permanente com uma perna quebrada e a habilidade de dobrar papel, você ganha uma tala e voltos de melhoras. Sua ficha médica, você suspeita, já tem mais páginas do que os livros do Jiraiya. As semanas no hospital são uma tortura de tédio e dor. Você fica deitado, olhando para o teto, ouvindo os sons de ninjas mais importantes sendo curados magicamente nos quartos ao lado. Você se torna um conhecedor de analgésicos, capaz de identificar os diferentes tipos de ervas pelo seu gosto amargo. Você se sente como o homem ferida, aquelas ilustrações bizarras de textos médicos medievais que mostravam uma única figura sofrendo de todos os tipos de ferimentos possíveis, um catálogo de dor. Sua perna quebrada parece a lesão mais patética de todo o diagrama. Você passa tanto tempo ali que teme que as enfermeiras comecem a te cobrar aluguel pelo leito. Quando você finalmente recebe alta, sua perna está curada, mas não perfeitamente. Há uma rigidez que não existia antes, uma dor surda quando o tempo muda. É uma lembrança permanente. Heróis como Naruto ou Sasuke parecem se recuperar de ferimentos fatais em questão de horas ou dias, seus corpos inundados com o chakra da Kyuubi ou o poder de um Sannin. O seu corpo, no entanto, é um livro-razão meticuloso. Ele registra cada golpe, cada queda, cada fratura, e ele nunca te deixa esquecer. Você sai do hospital, mancando ligeiramente, de volta para a luz do sol de Konoha. O mundo parece o mesmo, mas você se sente mais frágil, mais quebrável. Você aprendeu da maneira mais difícil que neste mundo de poderes divinos, sua mortalidade é teimosamente, mundanamente humana.
Para os ninjas de elite, o chakra é uma ferramenta de cura e ressurreição. Para você, é apenas a energia que te permite correr rápido o suficiente para se machucar de formas cada vez mais criativas. Suas feridas não contam uma história de glória. Elas sussurram um conto de advertência sobre os perigos de ser comum em um mundo extraordinário. Os anos passam de forma lenta e impiedosa. Você ainda é um genin. Seus companheiros de equipe, Kaito e Hana, apesar de serem chunin há muito tempo, ainda são ocasionalmente designados para missões com você. Um arranjo estranho que a burocracia de Konoha nunca se preocupou em resolver. A dinâmica é a de 2 adultos cuidando de uma criança problemática. A missão é em uma ruína antiga, nas fronteiras do País do Fogo, investigando o desaparecimento de alguns pesquisadores. Parece simples, mas, como você já deveria ter aprendido, nada na sua vida é simples. No fundo das ruínas, vocês acionam uma armadilha antiga. O chão treme violentamente, o teto começa a desabar. A única saída, um corredor estreito, está sendo bloqueada por um portão de pedra maciça que desce lentamente, impulsionado por um mecanismo antigo. E, para piorar, o mecanismo está coberto de selos explosivos que começarão a brilhar assim que o portão se fechar. Alguém precisa ficar para trás e segurar o mecanismo, dando tempo para os outros 2 escaparem, sabendo que a explosão será inevitável. Na poeira e no caos, um silêncio mortal cai entre vocês 3. Ninguém precisa dizer nada. A matemática é instantânea, brutal e clara. É um problema de lógica shinobi. Kaito é um especialista em taijutsu, um recurso valioso em combate. Hana é uma estrategista brilhante, com potencial para a divisão de inteligência. E você? Você dobra papel. Em qualquer cálculo utilitário de ativos da aldeia, sua vida é a variável a ser descartada. Numa planilha de avaliação de time, seu nome estaria destacado, circulado e com pequenas estrelas que dizem expendável. Filósofos morais debatem há séculos entre o utilitarismo, que julga uma ação pelas consequências para o bem maior, e a deontologia, que afirma que certas ações são inerentemente certas ou erradas, independentemente do resultado. A filosofia shinobi é puramente utilitária. O indivíduo morre para que a equipe ou a aldeia sobreviva. E você é o indivíduo menos útil. Com o coração na garganta e as pernas tremendo, você dá um passo à frente. É a única coisa que você pode fazer, seu único e último ato como ninja, aceitar sua própria inutilidade. Mas antes que você possa balbuciar sua oferta de sacrifício, Hana te empurra para trás, com força. Não seja idiota, ela diz, a voz firme, mas com uma tristeza em seus olhos que te parte ao meio. Você e Kaito precisam sair. Relatem o que aconteceu aqui. Kaito protesta, mas Hana já está correndo em direção ao mecanismo. Isso não é lógico, ele grita. E ela está certa. A decisão dela não é utilitária, é deontológica. É um ato baseado num dever moral que ela sente, proteger seus companheiros, não importa o quão inúteis eles sejam. Ela se recusa a fazer a escolha certa que resultaria na sua morte. Esse conceito é como uma versão distorcida da triagem reversa em um campo de batalha. Às vezes, os médicos ignoram os feridos mais graves para tratar os que podem voltar a lutar mais rápido. Hana está fazendo o contrário. Ela, um dos recursos mais valiosos, está se sacrificando para salvar o menos valioso. Corram, ela grita, forçando a engrenagem do portão com toda a sua força. O suor escorre por seu rosto. Kaito te agarra pelo braço e te arrasta. Você olha para trás uma última vez. Hana te dá um pequeno e cansado sorriso.
É o mesmo sorriso triste que ela te deu no dia em que vocês se tornaram um time. E então, o portão se fecha, mergulhando o corredor na escuridão, seguido de um clarão de luz ofuscante e o som ensurdecedor da explosão que faz o mundo inteiro tremer. O sacrifício dela te lembra da Batalha de Termópilas, onde 300 espartanos, sabendo que morreriam, lutaram até o fim para atrasar o exército persa. Foi um ato de sacrifício estratégico para salvar o resto da Grécia. Hana fez o mesmo. Ela se tornou um escudo humano, não por estratégia, mas por princípio. Você e Kaito saem das ruínas, ofegantes, cobertos de poeira e culpa. Você está vivo, mas a sobrevivência tem um sabor amargo de cinzas. De volta em Konoha, a história é contada, Hana é declarada uma heroína, seu nome gravado no memorial de pedra. Kaito é elogiado por sua bravura. E você? Você recebe uma nota na sua ficha por sobreviver à missão. Você se torna o guardião de uma história trágica que você não mereceu. Naquela noite, você não consegue dormir. A verdade te atormenta. Você não foi importante o suficiente nem para ser o sacrifício heróico. Sua vida era tão insignificante que uma ninja brilhante e promissora preferiu jogar a própria vida fora a ter que viver com a decisão lógica de te deixar para trás. Você sobreviveu não porque era valioso, mas porque era um bardo moral que ela não conseguiu carregar. E você percebe que existem destinos muito piores do que morrer por seus companheiros. Um deles é ser forçado a viver, sabendo que você não valia o sacrifício que foi feito por você. A história de um ninja, mesmo um que falhou de forma tão espetacular, é apenas um fio na complexa tapeçaria deste mundo. O foco está sempre neles, nos guerreiros com poderes sobre-humanos. Mas e quanto a você? O você que não usa uma bandana, que não consegue moldar chakra, cujo trabalho não envolve risco de morte iminente. O você que é um civil. Sua vida é, em sua maior parte, normal. Você acorda, prepara o café da manhã, abre sua loja de ferramentas ou vai para seu trabalho como professor na ala civil da academia. Sua maior preocupação do dia deveria ser se o preço do repolho vai subir ou se você vai conseguir terminar seu trabalho a tempo. Mas essa normalidade é uma fina camada de gelo sobre um oceano profundo e perigoso. Sua vida é semelhante à de um cidadão em uma cidade murada medieval. Você vive sob a proteção de um senhor e seus cavaleiros, neste caso, o Hokage e seus ninjas. Essa proteção te mantém a salvo de bandidos e exércitos inimigos, e por isso você é grato. Mas essa proteção tem um custo. Seus impostos são altos para financiar a força militar, e o mais importante, você vive à mercê dos conflitos do seu protetor. Se dois senhores vizinhos entram em guerra, a batalha pode muito bem acontecer em cima dos seus campos de cultivo. Você é protegido, mas não tem poder. Você vê os ninjas todos os dias. Eles são seus clientes, seus vizinhos, mas há um abismo entre vocês. Cientistas políticos e sociólogos estudam o fosso civil-militar, a crescente lacuna de compreensão e experiência entre a população em geral e a classe militar que a protege. Em Konoha, esse fosso é intransponível. Você vê um genin exausto comprando pão, os olhos dele vazios. Você vê um Jonin de elite passando e a aura dele é tão intensa que você instintivamente abaixa a cabeça. Você não entende o mundo deles, de dor, morte e sacrifício. E eles não entendem o seu, de preocupações mundanas e uma paz frágil. A presença deles molda sua realidade de maneiras estranhas. É o que se poderia chamar de Pax Shinobi, a paz dos ninjas. Assim como a paz automobiliana trouxe ordem e perigo às nossas cidades com os carros, a ordem Shinobi traz proteção, mas com seus próprios perigos inerentes.
Você precisa comprar um seguro ninja para sua loja, como a pólice especial que cobre danos colaterais causados por combate de invocações gigantes. Você ensina seus filhos a não brincar perto das áreas de treinamento e o que fazer se a sirene de invasão tocar. Em um ato de humor sombrio, você transforma a vigilância constante em um jogo. Quem consegue avistar o ambo no telhado primeiro? Você aprende a ler os sinais. Se o preço do aço sobe no mercado, talvez a aldeia esteja se preparando para a guerra. Se uma delegação da névoa chega, você sabe que as próximas semanas serão tensas. Os ninjas são o seu governo, seu exército e sua maior fonte de medo e segurança. A relação é complexa. Você os admira, os teme, se ressente de sua dependência deles e reza por eles, tudo ao mesmo tempo. Às vezes a guerra chega perto demais. Você se lembra da invasão, do caos e do medo. Você se lembra de ter se escondido em um abrigo enquanto a batalha acontecia lá em cima. Você não sentiu o fervor da batalha ou a glória da vitória. Você sentiu o tremor do chão, ouviu os sons abafados de explosões e rezou para que o teto não desabasse sobre a sua cabeça. Para você, a guerra não é uma saga épica, é um desastre natural, um terremoto com kunais. Você passa pelo memorial de pedra, a grande rocha negra com os nomes dos ninjas que morreram protegendo a aldeia. Você lê os nomes. São tantos. Você sente uma onda de gratidão, mas também uma separação profunda. Eles morreram em um mundo que você nunca poderá entrar, por razões que você nunca poderá compreender completamente. Ao fechar sua loja de noite, você olha para os rostos esculpidos na montanha. Os Hokages. Eles são os símbolos máximos do poder que te protege e te aprisiona nesta vida de incerteza. Você não sonha em ser como eles. Seu sonho é muito mais simples. Que eles sejam fortes o suficiente para que suas batalhas nunca mais cheguem à sua porta. Você é um personagem de fundo na grande história deles, e sua única e constante esperança é continuar sendo exatamente isso. Os anos que se seguem ao sacrifício de Hana são silenciosos. Você continua sendo um genin, mas algo em você mudou. A culpa é uma companheira constante. Você se torna um fantasma na aldeia, um rosto familiar no posto de missões que ninguém realmente conhece. Você faz seu trabalho com uma eficiência apática, um autômato em um colete azul. E então, a quarta grande guerra ninja eclode. Desta vez, ninguém é poupado. Toda a força shinobi de Konoha é mobilizada. E isso, para o horror da burocracia, inclui você. Você não é enviado para a vanguarda para lutar ao lado de Naruto ou Kakashi. Você é designado para uma unidade de apoio logístico em uma frente de batalha secundária. Seu trabalho é cavar trincheiras, transportar suprimentos médicos e, ocasionalmente, servir como mensageiro entre os postos de comando. Sua morte, quando chega, é tão sem cerimônia quanto sua vida ninja. Não é num duelo heróico contra um inimigo poderoso. Não há um sacrifício final para salvar seus companheiros. Em meio ao caos de um ataque surpresa do inimigo, em uma noite chuvosa e lamacenta, você é simplesmente pego no fogo cruzado. Talvez tenha sido uma kunai perdida, talvez um jutsu de área de um inimigo que nem sabia que você estava ali, ou talvez, no que seria a ironia final e mais adequada, você simplesmente tropeçou em uma raiz de árvore enquanto corria para se esconder e bateu a cabeça. Ninguém vê. Ninguém para. Na confusão da batalha, sua ausência não é notada. Semanas depois, quando a poeira baixa, você é listado como desaparecido em ação. Meses depois, presumido morto. Seu nome é eventualmente adicionado ao grande memorial de pedra de Konoha. É apenas um nome entre milhares, gravado numa fonte tão pequena que parece um erro de digitação. Sua morte é como a de um soldado anônimo na Batalha do Somme, um corpo perdido na lama de uma terra de ninguém. Sua história é engolida pela escala da tragédia. Não há um livro dos mortos egípcios para te guiar na vida após a morte, nem feitiços ou mapas para garantir sua passagem segura. Apenas um fim abrupto e um silêncio administrativo.
Sua maior contribuição para o mundo ninja, no final, foi fornecer um excelente fertilizante para uma árvore aleatória no País do Fogo. Historiadores debatem o quanto de agência, a capacidade de agir de forma independente e fazer suas próprias escolhas, as pessoas comuns realmente tinham em grandes eventos históricos. A sua história responde a essa pergunta de forma definitiva. Você foi um passageiro do início ao fim. Suas escolhas eram ilusões limitadas pelas circunstâncias de sua fraqueza em um mundo que só respeita a força. Você foi uma peça de madeira flutuando em um rio violento, ocasionalmente batendo nas margens, mas sempre sendo levado pela correnteza implacável da história, até finalmente afundar sem deixar rastros. Mas esta história de guerra, de fracasso e de silêncio, essa não é a sua história, não a sua de verdade. Você que me ouve agora está em paz, está seguro. Não há lama, nem chuva, nem o som de batalhas distantes. Há apenas o seu quarto, um santuário de tranquilidade. Sinta o seu corpo relaxando na cama, afundando suavemente no colchão. Sinta o tecido macio do seu lençol, a forma como o travesseiro acolhe a sua cabeça. Este lugar é real. Esta segurança é sua. A história que eu contei foi uma viagem para um lugar escuro, mas a viagem acabou. Você está de volta. Deixe os pensamentos sobre ninjas, sobre guerras e sacrifícios se dissolverem como névoa pela manhã. Eles não pertencem a este lugar. Eles não pertencem a este momento. O que pertence aqui é a calma. Concentre-se no ritmo suave e constante da sua respiração, inspirando e expirando. Cada respiração é uma onda de tranquilidade, lavando qualquer tensão que tenha sobrado do seu dia. Deixe seus pensamentos se tornarem mais lentos, mais distantes. Eles não exigem sua atenção agora. Sua única tarefa é se render ao descanso que você merece. Permita que o sono te encontre. Ele se aproxima suavemente, como um amigo silencioso. Não há nada a temer, nada a fazer, a não ser fechar os olhos e deixar ir. Deixe a escuridão ser um cobertor quente e confortável. Deixe o silêncio ser uma canção de ninar. Descanse, relaxe profundamente e durma bem.